Capítulo 25 A solidão do amor. Deirdre trazia uma grande bolsa de lona pendurada no ombro. Ela estava agarrada à alça e transparecia nervosismo, claramente ali contra a sua vontade. Maeve estava perfeitamente confortável enquanto me olhava através de suas lentes grossas, sem piscar. Kevin disse que você sempre o chama de Robbie, disse ela, sem preâmbulo. Deirdre limpou a garganta e estendeu a mão. Olá, Anne. Eu sou Deirdre Fallon, da biblioteca, lembra? Você já conhece Maeve. Pensamos em dar boas-vindas a você oficialmente em Dromahair, já que decidiu ficar. Não tinha me dado conta de que você é Anne Gallagher, a escritora. Eu me certifiquei de que temos todos os seus livros. Há uma lista de espera para os seus títulos. Todos aqui estão animados por você estar morando na nossa pequena vila. Cada frase foi pronunciada com entusiasmo, mas senti que ela estava mais nervosa do que qualquer outra coisa. Apertei sua mão brevemente e conduzi as duas para dentro. Entrem, por favor. Sempre amei a mansão, disse Deirdre, com os olhos fixos na ampla escadaria e no enorme lustre que pairava sobre a nossa cabeça. Toda véspera de Natal, os caseiros abrem a casa para as pessoas da vila. Há danças, histórias e o Papai Noel vem para as crianças. Dei meu primeiro beijo aqui, debaixo do visco. Eu gostaria de um chá na biblioteca, exigiu Maeve, sem esperar um convite, desviando o olhar do saguão em direção às grandes portas francesas, que separavam a biblioteca do hall de entrada. Maeve, gaguejou Deirdre, chocada com o atrevimento da idosa. Não tenho tempo para as sutilezas, Deirdre, retrucou Maeve. Posso morrer a qualquer momento. E não quero morrer antes de chegar às coisas boas. Está tudo bem, Deirdre, murmurei. Maeve conhece bem Garva Gleb. Se ela quer tomar chá na biblioteca, então vai tomar chá na biblioteca. Por favor, fiquem à vontade, eu vou buscar o chá. Eu já estava com uma chaleira no fogo. Havia bebido chá de hortelã o dia todo para aliviar a náusea, que era agora minha companheira constante. O médico em Sligo disse que deveria diminuir no segundo trimestre. Mas eu estava com quase 20 semanas e não havia diminuído em nada. Perguntei-me se não era mais emocional que físico. Gemma me mostrou onde estava o aparelho de chá, um aparelho que eu estava convencida de que nunca usaria. E eu arrumei uma bandeja com mais entusiasmo do que havia sentido em 2 meses. Quando me juntei a Deirdre e Maeve na biblioteca, achei que elas estariam sentadas no pequeno agrupamento de cadeiras em torno de uma mesa de centro baixa. Em vez disso, estavam em pé, paradas abaixo do retrato, a cabeça inclinada para trás, discutindo baixinho. Coloquei a bandeja sobre a mesa e limpei a garganta. Chá? Perguntei. As duas se viraram para olhar para mim. Deirdre, envergonhada, Maeve triunfante. O que foi que eu disse, Deirdre? Perguntou Maeve com satisfação na voz. Deirdre olhou para mim e de novo para o retrato. E depois para mim novamente. Seus olhos se arregalaram. É incrível, você tem razão, Maeve O'Toole. Chá? Repeti. Sentei-me e coloquei um guardanapo sobre o colo, esperando que as mulheres se juntassem a mim. Deirdre abandonou o retrato imediatamente, mas Maeve demorou para fazer o mesmo. Seus olhos corriam para cima e para baixo nas prateleiras, como se procurasse algo em particular. Anne? Perguntou ela pensativa. Sim?
Havia uma fileira inteira de diários do doutor nesta biblioteca. Onde estão agora, você sabe? Não enxergo tão bem quanto antes. Levantei-me com o coração batendo forte e caminhei em sua direção. Estavam na prateleira de cima. Limpei esses livros pelo menos uma vez por semana por 6 anos. Ela estendeu a bengala acima da cabeça e bateu nas prateleiras, o mais alto que conseguiu alcançar. Lá em cima. Você os vê? Eu teria que subir na escada, Maeve. Havia uma escada de mão que podia se mover de uma ponta à outra das prateleiras, mas eu não havia sentido nenhuma motivação para subir desde que me mudara para Garvat Gleb. E então, Maeve fungou, o que está esperando? Pelo amor de Deus, Maeve, Deirdre bufou. Você está sendo incrivelmente mal educada. Venha se sentar e beber seu chá antes que essa pobre mulher a expulse de sua casa. Maeve resmungou, mas se afastou das prateleiras e fez o que lhe foi pedido. Eu a segui de volta para a mesa com o pensamento nos diários da prateleira de cima. Deirdre serviu o chá, mantendo uma conversa educada enquanto o fazia, perguntando se eu estava gostando da mansão, do lago, do clima, da minha solidão. Respondi breve e vagamente, dizendo todas as coisas esperadas e sem dizer nada de fato. Maeve pigarreou em sua xícara de chá e Deirdre lhe lançou um olhar de advertência. Pousei minha xícara. Maeve, se você tem algo a dizer, por favor, diga. Você obviamente veio por um motivo. Ela está convencida de que você é a mulher do retrato. Deirdre se apressou em explicar. Ela vem me pedindo para trazê-la aqui desde que se espalhou a notícia de que você estava morando em Garvat Gleb. Você precisa entender. O vilarejo todo ficou em alvoroço quando souberam que outra mulher tinha se afogado no lago. Uma mulher com o mesmo nome. Você não pode imaginar a comoção que isso causou. Kevin me falou que seu nome é Anne Smith, interrompeu Maeve. Você é tatara... Fiz uma pausa, tentando calcular. Ele é seu sobrinho? Perguntei. Sim, e está preocupado com você. Ele também disse que você está esperando um filho. Onde está o pai da criança? Ele acha que não há um. Maeve... Deirdre ofegou. Isso não é da sua conta. Eu não me importo se ela é casada, Deirdre, retrucou Maeve. Só quero ouvir a história. Estou cansada de fofocas. Quero saber a verdade. O que aconteceu com Thomas Smith, Maeve? Perguntei, decidida a fazer minhas próprias perguntas. Nós nunca conversamos sobre ele. Quem é Thomas Smith? Perguntou Deirdre entre goles de chá. O homem que pintou aquele retrato, disse Maeve. O médico que era dono de Garvat Gleb quando eu era menina. Fui embora quando eu tinha 17 anos, depois de passar em todos os exames de contabilidade. Fui para Londres trabalhar no Kensington Poupanças e Empréstimos. Foi uma grande época. O doutor pagou meus estudos e meu primeiro ano de moradia e alimentação. Ele pagou os estudos de todos nós. Todos os Otou o têm na mais alta conta. O que aconteceu com ele, Maeve? Ele também está em Balinagar? Perguntei, me preparando. A xícara bateu no pires e eu coloquei os dois na mesa abruptamente. Não. Quando Ewen foi embora de Garvat Gleb em 1933, ele foi também. Nenhum deles nunca voltou, pelo que sei. E quem é Ewen mesmo? A pobre Deirdre estava tentando acompanhar.
Meu avô, Ewen Gallagher, expliquei. Ele foi criado aqui, em Garvad Gleb. Então, você é parente da mulher da foto, disse Deirdre, orgulhosa, resolvendo o mistério. Sim, disse eu, assentindo. Parente próxima. Maeve não estava comprando a história. Mas você disse ao Kevin que seu nome é Anne Smith, insistiu ela mais uma vez. Ela é uma escritora famosa, Maeve. É claro que ela tem pseudônimos, disse Deirdre, rindo. Devo dizer, porém, que Anne Smith não é muito original. E riu novamente. Ao perceber que Maeve e eu não rimos com ela, terminou o chá com um gole e as bochechas vermelhas. Eu trouxe uma coisa para você, Anne, ela se apressou. Lembra dos livros que eu mencionei? Da autora com o sobrenome da sua família? Achei que você gostaria de ter seus próprios exemplares, já que tem um pequeno a caminho. Ela corou novamente. São maravilhosos mesmo. Ela abriu a grande bolsa ao lado da cadeira. Então tirou uma pilha de livros infantis novos em folha. Retângulos pretos brilhantes, cada um com um pequeno barco vermelho flutuando em um lago iluminado pela lua na capa. As Aventuras de Ewen Gallagher estava escrito na parte superior, com a caligrafia de Thomas. Na parte inferior, cada título tinha sido impresso em branco. O meu favorito é a aventura com Michael Collins, disse Deirdre, vasculhando a pilha para encontrá-lo. Devo ter gemido em angústia, porque seus olhos dispararam em direção ao meu rosto, e Maeve praguejou com um suspiro. Como você é tola, Deirdre, reclamou Maeve. Esses livros foram escritos por Anne Gallagher Smith. Maeve apontou para o meu retrato. A mulher da foto, a mulher que se afogou no lago, a esposa de Thomas Smith, e a mulher que escreveu esses livros infantis são todas a mesma pessoa. Mas esses livros foram publicados na primavera passada e doados para comemorar o aniversário de 85 anos da Revolta da Páscoa. Todas as bibliotecas da Irlanda receberam uma caixa deles, eu não fazia ideia. Posso ver os livros? Sussurrei. Deirdre os colocou reverentemente no meu colo e observou enquanto eu olhava para eles com as mãos trêmulas. Havia 8, assim como eu me lembrava. Escrito por Anne Gallagher Smith, ilustrado por Thomas Smith. Eu li, passando o polegar pelos nossos nomes. Essa parte era nova. Abri o primeiro livro e li a dedicatória. Em memória amorosa de um tempo mágico. Abaixo da dedicatória estava escrito, doado por Ewen Gallagher. Os livros foram reproduzidos profissionalmente em papel brilhante espesso e encadernados à máquina, mas cada ilustração e cada página, da capa até a última linha, eram idênticas ao original. Meu avô fez isso. Esses livros eram dele. Ele não me contou. Não me mostrou. Eu não sabia nada sobre isso. Eu estava maravilhada, minha voz abafada por lágrimas de alegria. Esses exemplares são seus, Anne, disse Deirdre. É um presente. Espero não ter chateado você. Não, eu disse engasgada, só estou surpresa. São maravilhosos, me perdoe. De repente, Maeve estava completamente mudada. Seu azedume desaparecera. Suas perguntas cessaram. Tive a impressão de que ela sabia quem eu era, mas percebeu que não adiantaria me fazer admitir. Nós amávamos Anne, murmurou ela. Seus lábios começaram a tremer. Algumas pessoas disseram coisas terríveis depois que ela morreu,
mas os Otou a amavam, eu a amava. Todos nós sentimos muito a falta dela quando ela se foi. Usei meu guardanapo para enxugar os olhos, incapaz de falar, e notei que Deirdre estava enxugando os seus também. Maeve se levantou, apoiando-se pesadamente em sua bengala, e se dirigiu para a porta. Pelo visto, a visita havia acabado. Deirdre se levantou com pressa também, fungando, e se desculpando por manchar de rime o meu guardanapo de pano. Coloquei os livros com cuidado em uma prateleira e as segui, sentindo-me exausta e com os joelhos fracos. Maeve hesitou na porta e deixou Deirdre sair primeiro. Se os diários ainda estiverem na prateleira de cima, eles vão lhe contar tudo o que você precisa saber, Anne, disse Maeve. Thomas Smith era um homem extraordinário. Você deveria escrever um livro sobre ele. E não tenha medo de voltar a Balinagar. Os mortos têm muitos a nos ensinar. Eu mesma já escolhi meu próprio enredo. Assenti com a cabeça, mais uma vez emocionada. Ansiava pelo dia em que minha dor e minhas lágrimas não estivessem tão à flor da pele. Venha me visitar, sim, resmungou Maeve. Todos os meus outros amigos estão mortos. Não consigo mais dirigir e não posso falar abertamente com Deirdre ouvindo. Ela mandaria me internar e não quero passar meus últimos anos em um manicômio. Vou visitá-la, Maeve, respondi, rindo em meio às lágrimas, e realmente iria. Não consegui olhar para o topo da prateleira, não imediatamente. Esperei vários dias, pairando na biblioteca e recuando, com os braços em volta de mim mesma, sem conseguir me segurar. Eu me sentia em um parapeito desde que saíra de 1922. Não podia ir para a frente nem para trás. Não podia ir para a esquerda nem para a direita. Não conseguia dormir nem respirar muito fundo por medo de cair. Então, fiquei perfeitamente imóvel no meu parapeito, sem fazer nenhum movimento repentino, e nessa imobilidade eu vivia, suportando. Kevin me encontrou na biblioteca, agarrada à escada sem subir, sem me mover, com os olhos vidrados na prateleira de cima. Posso ajudá-la, Anne? Perguntou. Ele ainda não se sentia confortável em me chamar de Anne, e sua hesitação em falar meu nome me fazia sentir tão velha quanto Maeve, separada dele por 6 décadas em vez de 6 anos. Afastei-me da escada com cuidado, ainda firme em meu parapeito. Você pode ver se há alguns diários na prateleira de cima? Disse eu, apontando. Será que você poderia pegá-los para mim? Em minha mente, eu ouvia o barulho de pequenas pedras. Estava perto demais da beirada. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando me acalmar. Ouvi Kevin subindo a escada, os degraus protestando a cada passo. Sim, há diários aqui. Parece que são 6 ou 7. Você pode abrir um deles e ler a data no topo da página, por favor? Pedi, ofegante. Tudo bem, disse ele, e senti a hesitação em sua voz. Páginas viraram. Este aqui é de 4 de fevereiro de 1928. Parece que começa em 28 e termina... Páginas viraram novamente. Em junho de 1933. Você pode ler alguma coisa para mim? Não importa qual página, apenas leia o que está escrito. Esta página diz 27 de setembro de 1930, relatou Kevin. Ewen cresceu tanto que seus pés e suas mãos estão do tamanho dos meus. Eu o peguei tentando fazer a barba na semana passada
e acabei dando uma aula a ele, nós dois em frente ao espelho, com o peito nu, o rosto ensaboado e a navalha na mão. Ainda vai demorar muito tempo até que ele precise fazer a barba com certa regularidade, mas agora ele sabe o básico. Contei a ele que sua mãe costumava roubar minha navalha para depilar as pernas. Ele ficou envergonhado e eu também. Era um detalhe íntimo demais para um garoto de 15 anos. Eu me esqueci por um momento lembrando-me dela. Já faz mais de 8 anos, mas ainda sinto a pele macia de Anne. Ainda a vejo quando fecho os olhos. Kevin parou de ler. Leia mais alguma coisa, sussurrei. Ele virou as páginas e recomeçou. Nosso filho teria 10 anos agora, se Anne estivesse aqui. Ewen e eu não falamos mais sobre ela, tanto quanto costumávamos. Mas estou convencido de que pensamos nela ainda mais do que antes. Ewen está planejando fazer faculdade de medicina nos Estados Unidos. Ele está com o Brooklyn na cabeça. Brooklyn, Baseball e Coney Island. Quando ele for, eu vou também. Eu me desapaixonei pela vista da minha janela. Se for ficar sozinho pelo resto da vida, prefiro ver o mundo a ficar sentado aqui observando o lago, esperando Anne voltar para casa. Pode passá-lo para mim? Interrompi, precisando segurar o diário em minhas mãos. Segurar o que restava do meu Thomas. Kevin se abaixou, o diário pendurado nos dedos. E eu o peguei e o levei até o nariz, inalando desesperadamente, tentando encontrar o cheiro de Thomas nas páginas. Espirrei violentamente e Kevin riu, me surpreendendo. Preciso falar para a Gemma que ela não está tirando muito bem o pó, disse ele. Sua risada aliviou o nó apertado em meu peito e eu me obriguei a deixar o diário de lado para mais tarde. Você pode abrir outro, por favor? Pedi. Tudo bem, vamos ver. Este diário é de 1922 a 1928. Parece que eles estão em ordem cronológica. Meus pulmões gritaram e minhas mãos ficaram dormentes. Quer ouvir algo deste? Eu não queria, não conseguia, mas assenti com a cabeça, jogando roleta-russa com meu coração. Kevin abriu o diário e o folheou. Seus dedos sussurravam pelas páginas da vida de Thomas. Aqui vai um mais curto, 16 de agosto de 1922. Kevin começou a ler com seu sotaque irlandês, a narração perfeita para o comovente registro. As condições no país se desintegraram a ponto de Mick e os outros membros do governo provisório estarem em constante ameaça de serem alvejados por um atirador ou baleados na rua. Ninguém sobe mais na cobertura para fumar. Quando estão em Dublin, nenhum deles vai para casa. Eles estão morando, todos os 8 membros do governo provisório, em prédios do governo cercados pelo exército do Estado Livre. São jovens vivendo constantemente no fio da navalha. Arthur Grieve, o único mais velho entre eles, sofreu uma hemorragia cerebral em 12 de agosto. Ele morreu, nós o perdemos. Ele ficou preso a uma cama, mas continuou tentando cumprir suas obrigações. Então ele encontrou o único descanso possível. Mick estava em Kerry quando recebeu a notícia da morte de Arthur e interrompeu suas inspeções ao sul para ir ao enterro. Encontrei com ele em Dublin hoje e observei enquanto ele caminhava à frente do cortejo fúnebre. O exército do Estado Livre marchando atrás dele, todos os rostos sombrios de tristeza. Fiquei com ele algum tempo ao lado do túmulo, olhando para o buraco que continha o corpo de seu amigo, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos. Você acha que vou sobreviver a isso, Tommy? Perguntou ele. Nunca vou perdoá-lo se você não sobreviver, respondi. Estou apavorado, já é agosto. Brígide se lembra de agosto, das páginas de Anne, agosto, Cork e flores. Vai sim, assim como perdoou Anne.
Eu havia pedido a ele que não dissesse o nome dela. Não consigo suportar. Isso torna sua ausência ainda mais real. E zomba da minha esperança de que um dia a verei novamente. Mas Mickey se esquece, ele já tem muitas coisas para se lembrar. O estresse está fazendo um buraco em seu intestino. E ele mente para mim quando lhe pergunto a respeito. Ele está se movendo mais devagar e seus olhos estão mais turvos, mas talvez seja minha própria dor o que estou vendo. Ele está insistindo em retomar sua viagem ao sul, estendendo-a até Cork, pois tem reuniões agendadas com pessoas-chave que estão causando estragos na região. Ele diz que vai acabar com esse conflito sangrento de uma vez por todas. Por Arthur e Anne e cada um que foi pendurado na ponta de uma maldita corda, ou enfrentou um pelotão de fuzilamento, tentando cumprir minhas ordens. Mas Cork se tornou um antro da resistência republicana. Ferrovias foram destruídas, árvores foram derrubadas por todas as estradas para impedir a passagem segura, e minas foram colocadas em toda a zona rural. Implorei que ele não fosse. Esse é o meu povo, Tommy, ele rosnou. Estive em toda a Irlanda e ninguém tentou me impedir. Eu quero ir para casa, pelo amor de Deus. Quero ir a Clonakilty, sentar em um banquinho no Four Alls e tomar uma bebida com meus amigos. Eu disse que se ele fosse eu iria com ele. Por um momento essas palavras ressoaram pela biblioteca e Kevin e eu ficamos em silêncio, envoltos na memória de homens que eram maiores do que a vida, até que a vida viesse e os levasse. São incríveis, disse Kevin maravilhado. Sei um pouco sobre Arthur Griffith e Michael Collins, mas não tanto quanto deveria. Você quer que eu leia mais, Anne? Não, sussurrei com o coração partido. Eu sei o que acontece a seguir. Ele me entregou o diário e eu o coloquei de lado. Este aqui é bem mais antigo, está em péssimo estado. Refletiu Kevin sobre outro volume. Não, é o próximo, relatou ele, virando as páginas. Começa em maio de 1916 e termina... Ele foi até o fim. Termina com um poema, ao que parece, mas o último registro é de 16 de abril de 1922. Leia o poema, pedi, ofegante. Tudo bem, disse ele, pigarreando sem jeito. Eu tirei você da água e a mantive na minha cama. Uma filha perdida e abandonada de um passado que não está morto. Encarei-o em um silêncio atordoado e ele continuou, com o rosto tão vermelho quanto o cabelo de Ewen. A cada palavra eu sentia o vento cantando em minha cabeça e o lago envolvendo a minha pele. Não chegue perto da água, amor. Fique longe da praia e do mar. Você não pode andar sobre as águas, amor. O lago vai levá-la para longe de mim. Não senti o parapeito embaixo de meus pés e me sentei à mesa de Thomas, tonta, sem acreditar. Anne? Perguntou Kevin. Você quer este também? Assenti rigidamente e ele desceu com o livro na mão direita. Posso ver este, por favor? Kevin o colocou em minhas mãos, mantendo-se por perto, claramente abalado com meu choque. Achei que este diário estivesse perdido no lago, sussurrei sem fôlego, passando as mãos sobre ele. Eu não entendo. Talvez seja outro, sugeriu Kevin esperançoso. Não é, eu conheço este diário, as datas, conheço este poema. Devolvi-lhe o volume. Não consigo olhar para ele, sei que você não está entendendo, mas poderia ler o primeiro registro para mim, por favor? Ele o pegou de volta e, enquanto folheava as páginas, várias fotos caíram no chão, então se abaixou, pegou-as e observou-as com curiosidade. É Garvard Gleb, disse ele. Parece que esta foto tem 100 anos, mas não mudou muito, e entregou a foto para mim. Era a que eu mostrava para Deirdre aquele dia na biblioteca. A foto que eu havia enfiado entre as páginas do diário, antes de remar até o meio do lago para me despedir de Ewen.
Era a mesma foto, mas havia envelhecido mais 80 anos. Esta foi tirada em outro lugar, disse Kevin, respirando fundo, com o olhar vidrado na imagem em suas mãos. Seus olhos se arregalaram e depois se estreitaram antes de entregá-la a mim. Essa mulher se parece muito com você, Anne. Era a foto minha e de Thomas no Gresham, sem nos tocarmos, mas muito conscientes um do outro. Seu rosto estava voltado para mim, a linha do maxilar e da bochecha, a suavidade dos lábios. As fotos haviam sobrevivido ao lago, o diário também, mas eu não havia sobrevivido. Nós não havíamos sobrevivido. 28 de agosto de 1922. Partimos para Cork na manhã do dia 21. Mick tropeçou ao descer as escadas e deixou a arma cair. Ela disparou, acordando toda a casa e aumentando minha sensação de mau agouro. Vi Joe Riley à janela nos observando partir. Ele, assim como todos nós, implorara que Mick ficasse longe de Cork. Sei que ele ficou mais tranquilo porque eu estava com Mick, embora meu valor em uma luta esteja em quando ela acaba. Minhas histórias de guerra são sempre sob cirurgias. Tudo começou bem. Paramos no quartel de Curragh e Mick fez uma inspeção. Paramos em Limerick e em Mallow. E Mick quis dançar em um baile do exército, onde um padre o chamou de traidor em sua cara e derramaram uma cerveja em minhas costas. Mick nem mesmo vacilou com o insulto, e eu terminei meu uísque com a bunda molhada. Mick mostrou-se um pouco mais indignado quando os vigias do hotel em Cork dormiam profundamente no saguão ao chegarmos. Ele agarrou cada menino pelos cabelos e bateu uma cabeça contra a outra. Se isso tivesse acontecido no Hotel Vaughan, em Dublin, há 1 ano, ele teria saído imediatamente, certo de que sua segurança estava comprometida. Ele não parecia nem um pouco preocupado e adormeceu assim que sua cabeça encostou no travesseiro. Eu cochilei sentado em uma cadeira em frente à porta, com o revólver de Mick no colo. Talvez fosse o meu cansaço ou a tristeza que tem me acompanhado desde que Anne desapareceu. Mas o dia seguinte transcorreu como um filme antigo e regular. Parecia um sonho sem cor ou contexto para a minha própria vida. Mick se reuniu com a família e os amigos no início do dia, e só no final da tarde partimos para o Castelo Macron. Não o acompanhei dentro, esperei no pátio com o pequeno comboio. Sean O'Connor e Joe Dolan, do esquadrão de Mick, e uma dezena de soldados e mãos extras para limpar quaisquer barricadas, designados para escoltar Mick em segurança por Cork. Tivemos problemas perto de Bandon quando o carro de passeio superaqueceu 2 vezes, e o carro blindado enguiçou em cima de uma colina. Um desastre levou ao outro. Árvores foram derrubadas e descobrimos que trincheiras haviam sido cavadas atrás delas. Fizemos um desvio. Nos perdemos, nos separamos do restante do comboio. Pedimos informações e finalmente nos encontramos para o último compromisso do dia, rumo a Crookstown, por um pequeno vale chamado Beal Nam Blat, a Boca das Flores. A estrada estreita e esburacada era mais adequada para um cavalo e uma charrete do que para um comboio. Havia uma elevação de um lado e uma cerca viva do outro. A luz do dia estava se dissipando e encontramos uma carroça de uma cervejaria sem uma roda e tombada de lado no meio da estrada. Além disso, um burro solto da carroça pastava tranquilamente. O comboio diminuiu a velocidade e o carro de passeio desviou para a vala, a fim de desviar dos obstáculos que bloqueavam a estrada. Um tiro foi disparado e Sean O'Connell gritou:
Pé na tábua, estamos em apuros. Mas Mickey pediu para o motorista parar. Ele pegou sua arma e saiu pela porta, ansioso pelo combate. Eu o segui. Alguém me seguiu. Choveram tiros da esquerda, bem acima de nós, e Mickey gritou, protegendo-se atrás do carro blindado, onde ficamos agachados por vários minutos, pontuando o fluxo constante da metralhadora com nossos próprios tiros. O vai-vem continuou, peneirando o ar com rajadas que retumbavam e assobiavam ao nosso redor. Tínhamos o poder de fogo do nosso lado, mas eles estavam mais bem posicionados. Mickey não conseguia manter a cabeça baixa. Eu ficava puxando-o de volta para o chão, e ele continuava subindo. Por um momento houve uma calmaria, preenchida apenas pelo zumbido em nossos ouvidos e pelo eco em nossa cabeça, e eu ousei ter esperança. Lá estão eles, estão correndo, estrada acima, gritou Mickey, levantando-se para ter uma visão melhor do grupo de emboscadores subindo a colina. Ele saiu correndo de trás do carro e eu imediatamente o segui, gritando seu nome. Um único tiro ecoou, límpido e nítido, e Mickey caiu. Ele ficou estirado no meio da estrada, com o rosto virado para baixo e um buraco aberto na base do crânio. Corri em sua direção, Sean O'Connell logo atrás de mim, e o arrastamos pelos calcanhares para trás do carro. Caí de joelhos e comecei a rasgar os botões da minha camisa, precisando de algo para comprimir. Alguém proferiu um ato de contrição. Alguém se enfureceu. E outros começaram a correr pela estrada, atirando nos atiradores em fuga. Pressionei minha camisa na parte de trás de sua cabeça e rolei Mickey em minha direção. Seus olhos estavam fechados, seu rosto parecia jovem e relaxado. A noite caiu e o chefão havia partido. Peguei-o nos braços, coloquei sua cabeça contra meu peito e seu corpo no banco do carro para voltarmos a Cork. Não fui o único a chorar. Paramos para beber água e lavar o sangue de seu rosto. E em estado de choque e sem conhecer bem os arredores, nos perdemos novamente. Ficamos presos em um labirinto infernal de árvores derrubadas, pontes destruídas e cruzamentos de ferrovias, e dirigimos sem rumo, no escuro. A certa altura, paramos para pedir ajuda e orientação em uma igreja. O padre se aproximou do carro, viu Mickey encostado no meu peito encharcado de sangue. Virou-se e correu de volta para dentro. Alguém gritou para ele voltar e ameaçou atirar. A arma disparou, mas felizmente o padre não caiu. Talvez o tenhamos julgado mal, mas não esperamos que ele voltasse. Eu não me lembro do momento em que chegamos a Cork, só sei que em algum momento chegamos. 2 membros da patrulha cívica de Cork nos conduziram ao hospital Shanakiel, para onde o corpo de Michael foi levado, deixando-nos cobertos com seu sangue, presos nesse lugar do mundo que deveria tê-lo amado mais. Ele tinha tanta certeza de que esse era o seu povo. Enviamos um telegrama avisando Londres, alertando Dublin e informando ao mundo que Michael Collins havia sido morto apenas uma semana depois de Arthur Griffith ter sido sepultado. Eles mandaram seu corpo de barco do cais Penrose para Dunlawger. Não me deixaram ir com ele. Peguei o trem lotado de pessoas que falavam sobre sua perda, sobre a perda da Irlanda, e depois sobre chapéus, sobre o tempo e sobre os maus hábitos dos vizinhos. Fiquei com tanta raiva, tão irracionalmente furioso, que tive que descer na próxima parada. Não estou apto a estar perto das pessoas e ao mesmo tempo não quero ficar sozinho.
Levei 2 dias para voltar a Dublin. Ele foi enterrado hoje em Glasnevin e eu estava lá entre os enlutados, assim como Gerard O'Sullivan, Tom Cullen e Joe O'Reilly. O amor deles por Michael é um bálsamo para mim. Não terei que carregar a memória dele sozinho. Estou vendendo minha casa em Dublin. Depois de hoje não tenho mais vontade de voltar. Vou para casa, para Ewing, para o meu garotinho. A Irlanda levou todos os outros e não tenho mais nada para dar a ela. T. S.